Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. Sejam todos muito bem-vindos. Terceiro ano, tá acabando aí os estudos para vocês. Estamos ainda no primeiro semestre ainda do ano, mas História já está caminhando aí para o finalmente e vocês vão ficar com outras disciplinas e mandar bala, mandar ver, tá bom? Estudar bastante para poder fazer aquela prova do Enem pancada e, quem sabe aí, ó, cursar aquele ensino superior top das galáxias, não? Então, na aula de hoje, aula 8.1, vamos falar sobre a crise do capitalismo, a queda da Bolsa de Nova York. Vamos lá? Jogador quadro, acompanha comigo. Na aula de hoje, na aula 8.1, iremos trabalhar sobre a crise internacional do capitalismo, crash da Bolsa de Nova York, o New Deal contra a crise e a Revolução Keynesiana. Ó, rapaz, para vocês terem uma ideia como é que funciona as coisas nesse processo lá no início do século XX, né? A crise do capitalismo. Rapaz, olha o que eles escrevem aqui, nesse caso, deixa eu ver. World, né? World Rigging Standard, né? Of Living, o maior, olha só, na tradução em inglês, World Wide Standard of Living. O mais alto padrão, padrão de vida do mundo. World, mundo, living, vida, mais alto ou mais alto padrão de vida do mundo. Essa imagem que vocês estão vendo, no fundo, é uma família dentro de um carro. Essa imagem ela está estampada em um outdoor bem grande, dizendo o mais alto padrão de vida do mundo, World Wide Standard of Living. Viu? O mais alto padrão. Mas embaixo há um confronto dessa realidade. O desemprego na fila para pegar alimento. Na imagem do outdoor, eu tenho o sonho de consumo do americano, a família e o carro, o automobilismo, certo? Aí eu tenho o pai, tenho a mãe, tenho os filhos e, de quebra, o cachorrinho. Além disso, eu tenho uma outra frase que está aqui do lado, onde eles escrevem Daddy, no way, like the American way. Aí, ó. Não há jeito como o jeito americano. Aqui, não há jeito como jeito americano. Viu? O cartaz acaba se contradizendo com a realidade. É isso que vocês estão vendo. Por quê? A crise do capitalismo no ano 20, ou seja, em 1929, que é o ano 20, a década de 20, vai ter um impacto muito grande para a sociedade capitalista. Vejam,
Uma crise econômica profunda atingiu diversos países do mundo durante a década de 30. Os centros econômicos capitalistas foram todos abalados. Nesse mesmo período, desenvolveram-se regimes políticos autoritários e ditatoriais em vários países, cujo exemplo mais típico, o fascismo e o nazismo. Por quê? Porque quando surge o fascismo e o nazismo, vai ser contra o capitalismo. Tá vendo aí? Esse regime que não sei o quê. Então os caras acabam criando esse mecanismo aí, né, para justificar o surgimento de outro regime. Vejam, essa é uma nota de $1 estampada, o desespero pela crise. A crise internacional. Mas vocês vão entender o porquê que essa crise americana acaba respingando nos países que adotaram o regime capitalista. Após a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos tinha se tornado a mais poderosa do mundo. Em 1920, este país era responsável por quase 50% de toda a produção industrial do planeta. Sua agricultura também tinha crescimento significativamente, impulsionada pela mecanização e pela instalação de redes elétricas para o espaço rural. Então, houve um crescimento maciço, certo? Em razão da propriedade econômica, a sociedade estadunidense vivia um clima de entusiasmo e euforia. E essa época ficou conhecida como Anos Felizes. Way Live, né? Foi nesse momento que se cunhou a expressão American Way of Life, isto é, estilo de vida americano, caracterizado pelo consumismo de produtos como eletrodomésticos e automóveis. Olha só, viver bem era sinônimo de consumir mais. Eu chamo a atenção para você, olhando para mim, aluno. Desde 1909, olha aqui, desde 1909 a 1929, foram 20 anos que os americanos não sabiam o que era pobreza. Se consumia de tudo, do bom e do melhor. 20 anos. Então vamos lá. 1909 a 1929, no meio eu tenho a Primeira Guerra, de 14 a 18. Durante a Primeira Guerra Mundial, os americanos aumentaram seus pátios industriais. Os americanos vendiam produto para os países envolvidos na guerra, certo? Os americanos não se envolveram na guerra, na primeira. Na segunda, sim. Na primeira, eles venderam. Acontece que os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial são países europeus. Os americanos vendiam produto para os países europeus. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, esses países europeus estavam detonados. Como é que eles estavam detonados e iriam comprar produto americano? A conta não fecha. O único jeito, então, é entrar numa concessão, parar de comprar. Só que os americanos, eles continuaram produzindo os seus produtos, mas não conseguiram vender para os países que se envolveram na guerra. Porque esses países estavam querendo se recompor, se refazer e não comprar mais. Sem poder de comprar internamente e sem poder de vender para os outros países, vai haver uma superprodução americana que vai
acabar desonerando a Bolsa de Valores. Literalmente cai. As ações perdem muito com isso. Só que essa política americana, da queda da Bolsa de Nova York, isso afeta outros países também, inclusive o Brasil. O Brasil vendia café, a nossa bolsa foi lá para baixo, perdemos muito com isso. E somente com o passar do tempo, a partir de 1935, é que começa a respirar novamente. Mas através de um cara chamado John Keynes, um camarada, um ministro da economia, John Keynes, daí o termo keynesiano, o cara que encontra um novo acordo, uma nova forma de se fazer política, chamado de New Deal. E isso começa a respirar novamente. Mas o entendimento foi esse. A queda da Bolsa de Nova York foi a superprodução americana. Sem poder consumir e sem poder vender, ficou estagnado. O Brasil, por exemplo, nesse período de 29, teve uma superprodução de safra de café. Para manter o preço no mercado, o que o governo faz? Mandou queimar mais de 8 milhões de sacas de café. Adiantou? Claro que não. Não adiantou. Foi em vão. Mas é uma crise econômica. É aquele momento que tem que ter tomado uma posição. Não aguardar lá no futuro. E aconteceu isso. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. O American Way of Life, né? Nisso, o que vai acontecer? Esse clima de euforia permaneceu durante quase toda a década de 20. Entretanto, no ano de 29, os Estados Unidos enfrentaram uma forte recessão que afetou vários países do mundo. Como eu falei, inclusive o Brasil. A crise de 29, conhecida como a Grande Depressão, foi uma das mais graves crises econômicas do século XX. Por sua amplitude, seus efeitos e duração. Todas na década de 30. Por que repercute o Brasil? Porque o Brasil ainda estava com uma economia instável. Teve recente aí, no mundo, que houve crise lá para a Europa, para a Ásia, e o Brasil nem sentiu nada. Quando você tem uma economia segura, estável, não respinga. Antigamente, rapaz, o mercado europeu ficava de mau humor, já tinha crise no Brasil. O mercado europeu ficava resfriado, o Brasil ficava gripado. Para vocês verem como é que a nossa economia estava tão frágil. Hoje está mais ainda. Hoje, os capitais estrangeiros estão fugindo do Brasil. Atualmente, eu estou falando dessa aula, mas fazendo um link pela atual situação econômica que vivemos hoje, em 2024. Pelo que eu estou lendo aí, mais de 800 mil empresas já saíram. Saiu um estudo de uma pesquisa que o Brasil hoje é o último local no mundo que as pessoas não querem investir. Não é seguro. Perde muito com isso. Mas é a política adotada pelo atual governo. Então, as empresas estão saindo daqui, estão abandonando. O Uruguai, senhores, aqui do nosso lado, está recebendo brasileiros que querem investir. Brasileiros que têm dinheiro vão investir fora. O cara que tem um dinheiro na poupança, ele não deixa porque acha que o governo vai meter a mão. Por causa de quê? Ah, rapaz, é por causa da política mesmo. Quantos emendas parlamentares, recurso, rombo, disso, daquilo, está acontecendo?
Aí os caras se vejam aí numa situação de fragilidade. Eu não quero investir. Quer saber da melhor? Hoje, pela leitura que eu tenho, pelo que eu tenho acompanhado no noticiário, o Brasil não tem dinheiro. Você vai no mercado, uma palma de banana é R$15. Um quilo de maçã é 14, R$15. Tudo aumentou, gente. Mas é um reflexo da política que cai na economia. Todo mundo paga com isso. O governo só quer criar impostos, só quer tirar. Você não vê nenhum investimento. Nada. Então, professor, isso seria um prenúncio? O Brasil pode ficar em mais lençóis. Pela direção que está sendo tomada hoje, pode ficar em mais lençóis. Incrível. Hoje o poder de compra do brasileiro está muito baixo. Tudo aumentou. Vejam, nessa superprodução econômica, até por volta de 1925, as sociedades europeias ainda estavam se recuperando dos prejuízos da Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos, em notável crescimento econômico, exportavam a países europeus a maior parte que eles necessitavam na época. Alimento, máquinas, combustível, armas e tantos outros produtos. Eles faziam isso. E agora? Os países europeus, após a Primeira Guerra Mundial, queriam se refazer, se recompor, se reestruturar. Vai comprar produto supérfluo? Vai comprar produto que não tem necessidade? Não. Dá um tempo, para de comprar e investe na parte interna, local. À medida que a recuperação da Europa avançava, especialmente a partir de 25, a estrutura produtiva dos seus países também se reorganizava. Os governos e empresários da Inglaterra, da Alemanha e da França procuraram modernizar rapidamente seu parque industrial. Adotaram uma série de medidas protecionistas para poder reduzir as importações de produtos americanos. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho um ferro. Mas a gente comprava o ferro dos americanos. Não, agora nós temos. Ou seja, os americanos já ficam impedidos de vender. É um comércio que se fecha. É prejuízo para os americanos. Hoje, uma nação tipo o Brasil. O Brasil tem que vender mais e comprar menos. Se ele produz, ele tem que vender. Agora, se ele compra mais e vende menos, a conta não vai fechar. É o superávit, a balança comercial favorável. Eu tenho que vender mais e comprar menos. Então, para isso, eu tenho que atrair investidor. Para isso, eu tenho que ter uma lei. Eu tenho que ter uma economia sólida, que as pessoas possam ver e investir. Atualmente, as empresas estão perdendo valores. Petrobras, por exemplo, aí, ó. Agora, dia 13, o presidente da Argentina vai se encontrar lá no Texas, nos Estados Unidos, com o Elon Musk, o segundo cara mais rico do planeta Terra. O segundo cara mais rico do planeta. Ele é dono da Tesla, do satélite Starlink e de outras empresas. Ele é quadrilionário, não é bilionário, ele é quadrilionário.
trilionário. E aí o presidente argentino, Javier Milei, vai conversar com ele agora no Texas para quê? Com certeza, Javier Milei, em questão de meses, conseguiu recuperar a economia argentina. Tem que ter força de vontade. Cortar na carne mesmo. Agora, quando você vê um governo que está gastando muito, é prejudicial para todo mundo. Eu, você, vamos pagar as contas. Infelizmente. E aí, o único jeito é procurar mecanismo que dê assim uma contrapartida. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ritmo da produção industrial e agrícola continuava a crescer, ultrapassando aí a capacidade de compra dos mercados interno e externo. Ocorreu então uma gradativa superprodução de mercadorias, isto é, uma enorme quantidade de produtos para os quais não existem compradores. Essa situação vai virar o quê? Olha só. Vou te dar um exemplo. Você que é nosso aluno, você que é do campo, eu falo para você do campo, tá? E você quilombola também, tá vendo? De repente você quilombola produz aí a farinha, ou você indígena também produz a farinha ou qualquer outro produto que possa vender. Mas digamos nosso aluno campesino do campo aí, vocês plantam melancia. Eu tenho uma safra de melancia. Chegou o período, para eu levar a melancia para a cidade, eu tenho que ter um transporte. Eu vou ter que pagar por isso. A melancia ela tem um tempo de vida. Eu chego na feira, eu vou vender. Se eu coloco um preço alto, possa ser que eu venda poucas. Mas se eu coloco um preço razoável, eu vendo quase tudo. Se eu coloco um preço acessível, eu vendo todas. O fato é que se eu não vender aquelas melancias, elas vão ficando. Elas vão ficando até eu ter um prejuízo. Também acontece com a banana. Se eu passo com muito tempo aquele produto, se não tem mercado, eu vou perder. A banana, principalmente. Eu começo com o preço até chegar no preço menor. A questão da safra tem isso. Na anti-safra, eu ainda posso ter uma valorização desse produto. Nessa questão da mercadoria, ela é assim. Eu tenho que ter um preço acessível para poder vender. Se eu coloco um preço alto, vai ficar embargada a minha mercadoria. Eu não consigo vender. E eu entro no prejuízo. Porque as contas vão chegar. Eu preciso vender. Então eu tenho que fazer promoção. Por isso que alguns mercados fazem promoções faltando um mês para vencer o produto. Vendeu, está no lucro. Se não, vai prejuízo. Tá bom? Segue lá. Queda dos preços e dos lucros. Os preços e a margem de lucro dos empresários da agricultura baixaram drasticamente. Mesmo assim, a produção excedente não conquistou os consumidores. Redução da atividade econômica. Os produtores agrícolas e industriais foram obrigados a reduzir o ritmo de sua atividade, produzindo menos. Desemprego em massa. Com a queda das atividades, houve redução de salários e demissão de milhões de trabalhadores. O número de desempregados nos Estados Unidos chegou a mais de 15 milhões de pessoas. Muito, né? Pois é, muito mesmo. Crash da Bolsa de Nova York. Queda. Uma quinta-feira negra. A redução constante da atividade econômica levou um número cada vez maior de acionistas e investidores a venderem as ações que possuíam. Eu tinha uma ação da Petrobras. Eu comprei por R$15. Ela chegou um tempo a R$45. Mais de um tempo para cá, ela está caindo. Hoje está em 21. Eu posso vender? Se eu vender, eu ainda tenho um lucro de R$6. Porque eu comprei por 15,
Mas se ela chegar em 14, eu vou perder mais ainda. Então, esse é muito volátil o mercado. Isso tem que ser muito rápido, senão tu perde. A oferta desse tipo de papel aumentou progressivamente, seus preços caíram cada vez mais e o pânico vai tomar conta do mercado financeiro. Cara, é o seguinte, quando há uma especulação, maluco, aí o cara, ele analisa, bicho, eu vendo ou não vendo? Vendo ou não vendo? Se ele demorar a vender, quando for vender, tá baixo. E tem gente que tem, como é que dá o nome? Informações privilegiadas. Isso dentro do governo, do mercado. O cara fala assim, olha, bicho, eu vou fazer um investimento aqui de milhões. E aí ele faz uma especulação que o cara ganha. É muita máfia que isso acaba acontecendo. Sabia? No dia 29 de outubro de 29, conhecido como a Quinta-feira Negra, ocorreu a queda vertiginosa do valor de milhões de ações que eram negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Essa quebra do mercado financeiro marca o principal da crise econômica que afetava o país, levando inúmeras empresas e bancos à falência. A depressão econômica prolongou-se até 32, período em que a produção industrial dos Estados Unidos foi reduzida em 54%. Os americanos produziam mais de 50% de todo o produto que era vendido no mundo, cara. Eles vão perder mais 4 a mais, sabia? O crash, falência, quebra econômica da Bolsa de Nova York, afetou grande parte do mundo capitalista. Pois nessa época, os Estados Unidos já era uma potência industrial e financeira do planeta. O que diz esse cartaz? Ele diz assim, why we can't new give my dad a job. Ou seja, por que você não pode dar o emprego ao meu pai? A criança está segurando um cartaz. We can't you give my dad a job. Por que você não pode dar o emprego ao meu pai? As crianças tiveram que fazer isso. Deixa eu ver se eu compreendo esse outro cartaz ali em cima. Writing, né? Deixa eu ver. Writing Kit, dois acho que é State. Acho que é shoulder. Acho que o I também. A classificação do garoto não começou. A classificação do garoto não começou porque deveríamos. Esse cartaz aqui, ó. Por que você não pode dar um emprego ao meu pai? Esse outro cartaz. Louco, né? Com a crise, investidores em empresas direcionaram seus investimentos para outros países, principalmente europeus. Paralelamente, os Estados Unidos reduziram suas importações, o que gerou problemas econômicos para seus parceiros comerciais, como os países latino-americanos, de economia agroexportadora. Os cafeicultores do Brasil, por exemplo, perderam vendas para este grande comprador. Por isso, os estoques de café chegaram a tal quantidade de milhões de sacas desse produto foram queimados pelo governo brasileiro.
em torno aí de 8 milhões. Olha aí essa imagem, sendo queimado. Uma tentativa desesperada de estabelecer ou de manter o preço. Sacas e mais sacas chegavam em vagões de trem e eram queimadas. Que triste, né? New Deal contra a crise. Novo acordo. De início, o governo americano pouco fez para combater a crise, segundo a política liberal, adotada até então por não intervenção do governo na economia. Isso se modificaria, né? Com a eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência do país. Certinho? Nos primeiros anos de seu longo governo, Roosevelt foi o principal defensor de um consumo de medidas adotadas pelo país para superar a crise, que ficou conhecido como New Deal, ou seja, o novo acordo. Tratava-se de um programa socioeconômico inspirado nos ideais do economista inglês John Maynard Keynes. Aí começa a ver a intervenção do Estado. As ideias presentes no New Deal rompiam com os princípios tradicionais do liberalismo econômico. Gatinho mesmo, acho que já tinha marcado a administração dos principais presidentes. Aqui a economia, talvez já tinha marcado a administração dos presidentes estadunidenses durante a prosperidade dos anos felizes. O New Deal era um programa misto que procurava conciliar as leis de mercado e o respeito pela iniciativa privada, com a intervenção do Estado na economia em vários setores, inclusive. Entre as principais medidas estava o controle dos preços de produtos agrícolas e industriais pelo governo, a concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados, a realização de diversas obras públicas, com o objetivo de criar postos de trabalho, a criação de um salário de desemprego, para aliviar ali a situação da miséria dos desempregados, a limitação dos preços e da produção às exigências do mercado. E vejam, a fixação de salário mínimo e limitação de jornada de trabalho. A política do New Deal não alcançou todo o sucesso esperado, mas conseguiu controlar relativamente a crise econômica e os violentos conflitos sociais que ela gerava. A partir de 1935, a economia americana voltou a se estabelecer e, aos poucos, a crise vai ser superada. John Keynes é o cara, a escola keynesiana é a teoria econômica consolidada pelo economista John Keynes, em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Júri da Moeda. Houve, então, uma aposta às concessões liberais, fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável no controle da economia. A escola foi fundada no ciclo econômico, não é autorregulada, como defendem os neoclássicos, uma vez que é determinado por um suposto espírito animal dos empresários. E é por isso que esse motivo defende a intervenção do Estado na economia. Certinho? Bom, senhores, bem para mim, John Keynes foi o cara que conseguiu retomar a economia americana. Essa foi a aula que falou sobre a crise da Bolsa de Nova York, a crise americana que repercutiu no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, não é isso? Então tá, eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.